Salve família vascaína, aproveitando aí que o jogo de sábado contra o Criciúma tá chegando, tá cada vez mais perto, eu queria lembrar a todos vocês que assim que a partida acabar, a gente vai sortear 2 camisas oficiais do Vasco. Uma dessa aqui, branca, linda, maravilhosa de jogo, com número e nome nas costas, e uma da preta, da capa também, camisa de jogo, camisa linda. E para você participar é muito fácil, é muito simples, basta você tá seguindo a gente lá no TikTok do canal. Você que ainda não tá seguindo por lá, vou deixar o link aqui embaixo, é o primeiro link na descrição desse vídeo, só você clicar, vai lá no TikTok, segue a gente e automaticamente você já garante a sua participação para levar um desses 2 prêmios, uma dessas 2 camisas para sua casa no final de semana, beleza? Vídeo de hoje aí, como sempre, com muito assunto importante para a gente abordar. A gente vai trazer mais uma vez o nosso comentarista, nosso especialista Edu Canelas, para comentar aquela situação envolvendo o VAR, né? Envolvendo aquele pênalti para o Vasco contra o Sport, e também vamos comentar sobre uma mudança muito importante que o Jorginho pode fazer para a partida desse sábado na escalação do Vasco, um time mais ofensivo. Então você que quer ficar sabendo sobre tudo isso, acompanhe o nosso vídeo até o final. Peço também aquela ajuda, né, aquela colaboração de todos vocês, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida logo aqui embaixo do nosso vídeo. Cada joinha, cada like que você deixar, são mais chances do Vasco vai ter de voltar para a Série A. Brincadeiras à parte, mas enfim, é muito importante aquela ajuda de vocês deixando o like nesse vídeo. E se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho, querendo ficar bem informado com notícias, informações, novidades e opinião sobre os assuntos do Vasco, você tá no lugar certo. A gente aqui é o maior canal do Vasco no YouTube, na internet brasileira. Então corre lá embaixo, clica no botão vermelho escrito inscreva-se, se inscreve aqui no canal. Não esqueça também de ativar o sino das notificações. Esse sino, ele fica ali do lado daquele botão vermelho, e assim que você ativar ele, você vai receber no seu celular uma notificação assim que os nossos vídeos vão ao ar aqui no canal. Um vídeo na manhã, um vídeo no período da tarde e outro agora à noite, né? Fechando o noticiário ali com as informações do nosso Vasco da Gama, beleza? Então bora começar o vídeo aí falando justamente sobre a partida desse sábado, né? Os jogadores do Vasco, o elenco, a comissão técnica, os executivos da SAF, o Paulo Brax, Luiz Melo, os novos diretores executivos que estão chegando agora, estão tratando essa partida como o jogo do acesso, né? Como o jogo que vai colocar o Vasco novamente na primeira divisão. Lembrando que existe essa possibilidade, matematicamente falando, em caso de o STJD julgar aquela partida contra o Sport, der a vitória por WO por 3-0 para o Vasco, com uma vitória no sábado e um outro resultado ali de empate entre Sampaio e Ituano e pelo menos um empate entre Londrina e Sport, o Vasco confirma o acesso para a Série A. Caso a partida entre Sport e Vasco não seja julgada até o sábado ou seja mantido o resultado de 1-1, matematicamente o Vasco ainda não pode conseguir o acesso, mas pode chegar ali a uma margem de 99% de probabilidade em caso de vitória e, como eu falei, no empate de Ituano e Sampaio, e também não o Sport vencendo o Londrina. Então é um jogo muito importante, é um jogo ali que vai ser, obviamente, um divisor de águas para o Vasco dentro desse campeonato brasileiro, né? O Vasco que vem agora com uma sequência muito boa, 2 vitórias, no último jogo teve um empate que pode se tornar uma vitória também, e tem um fator que vem sendo diferencial aí nessa sequência positiva do Vasco, chama-se Alex Teixeira. Naquela partida contra o Operário, ele definiu o jogo com 2 gols ali, né, os 2 gols da virada. Depois ali na vitória do Vasco em casa, ele não pôde jogar. O Vasco conseguiu aquele 3-0 contra o Novo Horizontino, né, jogando até um futebol bacana. E no último jogo, o Vasco melhorou justamente com a entrada do Alex Teixeira no intervalo, né, na vaga do Nenê, que infelizmente teve uma queda de produção. Sou muito grato, sou fã do Nenê, acho que é um baita jogador, um baita ser humano, um cara ali da melhor qualidade, mas a gente está analisando o futebol, a gente está analisando a bola, né, o jogo, e o Nenê teve sim uma queda, é normal, acontece, é um jogador já com uma idade avançada, e por esse motivo o Jorginho estuda a possibilidade de trocar, de fazer essa alteração, colocar o Nenê no banco de reservas e trazer o Alex Teixeira para o time titular, o time ficar mais leve, o time
time fica com mais velocidade, o time fica com mais arranque, né? Um jogador que vai pra cima, não é um jogador de cadência, não é um jogador de drible curto, mas é óbvio que sem o Nenê, o Vasco perde em bola parada, o Vasco perde experiência, o Nenê é aquele cara que vai segurar o jogo, que vai sofrer uma falta ali, muitas vezes importante, que bate muito bem no escanteio, então o Jorginho tá colocando na balança. Hoje, no treinamento, quem foi o titular foi o Alex Teixeira, ele ainda não definiu, ele teve um bate-papo ali de pé de ouvido com o Nenê é um cara consciente, é um cara maduro, e eu vou falar pra vocês, eu até gostaria que o Nenê continuasse no Vasco no ano que vem, não necessariamente como jogador, mas como de repente uma peça importante ali pra fazer aquele meio de campo entre a SAF, os executivos, os jogadores, a comissão técnica. Eu acho que o Nenê poderia cair como uma luva, né, nessa transição que o clube tá vivendo nesse momento. Mas enfim, nesse momento o Nenê é jogador, né, então o Jorginho aí tá estudando essas possibilidades, tá estudando a forma que o Criciúma joga, né? Ele tá tentando entender ali qual será a melhor formação pro Vasco, lembrando que a gente tem um reforço muito importante dentro de campo, que é a volta do Léo Matos na lateral direita, e temos também um reforço muito importante fora de campo, que é o retorno da nossa amada e querida Força Jovem Vasco às arquibancadas. Então, tudo caminha aí para um grande jogo, para uma grande festa. Os jogadores do Vasco, como eu falei, eu estou muito grato e muito satisfeito que eles não estão entrando ali achando que é clima de oba-oba, não estão achando que é clima de já ganhou. O Edmar ontem deu uma entrevista falando que é clima de final, é clima tenso, não tem essa questão de festa antes do jogo. Então tudo isso aí tá me levando a crer que o Vasco vai fazer um grande jogo, vai manter o tabu, né, que o Vasco não perdeu ainda em São Januário, e mais, o Vasco aí, um histórico de partidas contra o Criciúma, jogando aqui em Rio de Janeiro, jogando aqui em São Januário, são 9 jogos com 8 vitórias vascaínas aí no histórico desse confronto. Então, é basicamente isso, né? Tô muito motivado, tô realmente acreditando nessa vitória, tô acreditando no acesso para a primeira divisão, e eu quero saber a sua opinião. E lembrar também, né, que o nosso parceiro aqui do canal, a 1xBet, tem um recadinho para você que você pode ganhar. Camisa do Vasco, você pode ganhar a Pix. Então, eu vou deixar esse recado com vocês aqui agora e a gente já volta para dar continuidade ao vídeo. Então é o seguinte, rapaziada, tem uma notícia muito boa, muito bacana para você que é inscrito aqui no nosso canal e curte fazer apostas esportivas. Nosso parceiro, a 1xBet, como vocês devem saber, é um dos maiores sites de apostas esportivas do mundo, patrocina lá a Premier League, patrocina aí diversos campeonatos europeus e patrocina aqui o nosso canal também. Quer dar um presente para a rapaziada que é inscrito aqui. Primeiro, assim que você fizer o seu primeiro depósito lá no 1xBet, usando o link que está ali embaixo, no primeiro comentário fixado, e o código promocional Mário Vasco, você vai duplicar, você vai dobrar o valor do seu primeiro depósito. Então, não esqueça. E para melhorar ainda mais, para você que é inscrito aqui no canal, no final desse mês, no último dia do mês, a gente vai fazer uma live, um ao vivo aqui para vocês, e a gente vai sortear 4 prêmios. Serão 2 Pix. Um Pix de R$1.000, outro Pix de R$2.000 e 2 camisas oficiais, 2 camisas brancas do Vasco de jogo com os autógrafos do Marlon Gomes, do Andrei Santos, do Egnaldo, do Alex Teixeira e do Nenê. Quer ganhar um desses prêmios? Corre lá, primeiro comentário fixado, faz o seu cadastro usando aquele link e não esquece, tem que colocar o código promocional para você duplicar o valor do seu primeiro depósito e também para o seu nome entrar, né, na lista dos sorteados aí no final desse mês, beleza? Então bora pro vídeo que agora aqui é Vasco, parceiro. Então, ó, quem quiser, corre lá. O link tá lá embaixo, primeiro comentário fixado para vocês. 1xBet, dobra o valor do seu primeiro depósito. Tá dando presente aí, a camisa, é Pix, enfim, muita coisa bacana que eles vão dar de presente pra galera que é inscrito aqui no canal. Mas enfim, galera, como eu falei no começo, quem quiser participar do sorteio lá das 2 camisas, vai rolar no sábado, assim que o jogo acabar. Essa aqui branca de jogo, essa aqui preta também, maravilhosa. Obviamente tem que seguir a gente no TikTok, é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo de hoje. E agora eu vou passar a bola pro meu irmão Edu Canelas, para ele comentar toda a polêmica envolvendo o jogo entre Sport e Vasco, principalmente a situação envolvendo o pênalti e a análise, né, do juiz, do árbitro de vídeo. Beleza? Então, ó, senta o dedo no like no vídeo. Não esquece que dá uma moral muito grande pro nosso trabalho. Se inscreva aqui no canal, naquele botão vermelho que tem lá embaixo para você todo dia ter as notícias e as informações do Vascão em primeira mão e com exclusividade. E agora fica aí a análise desse cara que sabe tudo de Vasco.
Edu Canelas. Vai contigo, Edu, tamo junto. Ah, só um adendo, o Edu, ele ia botar o vídeo aqui do VAR, mas infelizmente a Rede Globo, ela não permite que esse vídeo seja colocado no YouTube. Então a gente colocou esse vídeo do VAR, só o vídeo do VAR, lá no TikTok e também no Instagram. Então corram lá, deem uma olhada, mas o Edu vai fazer a análise dele aqui de qualquer forma agora. Valeu, tamo junto. Fala, torcida vascaína! Edu Canelas de volta, hoje rapidinho, para falar de Vasco com vocês, aqui no canal do amigo Mário Coelho. O assunto de hoje é muito simples. Vocês vão ver aqui nesse vídeo o que aconteceu quando saiu o áudio do VAR. Tá bem claro, tá bem explicado, tá na cara ali a má vontade do senhor Rodrigo Guarizo, árbitro da CBF, em dar o pênalti para o Vasco. Um árbitro que já existe um histórico de erros contra o Vasco, de prejudicar o Vasco, mais uma vez, agora na situação de VAR, analisou o lance, procurou pelo em ovo por horas e horas e horas, até chegar à conclusão, muito contrariado e chateado, a voz do cara muda, dá pra ver que o brilho dele some, quando ele tem que chegar e falar, foi pênalti. E por que eu tô gravando esse vídeo? Você pode se perguntar, o Edu tá preocupado com o jogo contra o Sport ainda, já foi, beleza. Só que a gente vem aqui aproveitar a visibilidade do canal, porque é muito importante a gente falar para quem hoje gere o futebol do Vasco, principalmente o senhor Paulo Brax, né, que hoje é o nosso diretor executivo de futebol, que ele vá à CBF e que ele esteja, sim, de olho na arbitragem e de olho nesses caras para essas últimas rodadas, para que o Vasco não venha a ser prejudicado. Vocês têm dúvida? Vendo e ouvindo esse áudio aí, vendo a tristeza que esse cara ficou em ter que dar o pênalti pro Vasco, ele não queria dar. Eu vou além, se não tivesse assistente no VAR, esse pênalti não teria sido dado. E o pênalti foi claro. O Alex Teixeira foi tocado antes de dobrar a perna. Foi claro o pênalti. Para qualquer outro time, se a camisa fosse outra, teria sido dado com 10 segundos. Mas como é o Vasco, olha o tempo que demorou para o cara chegar à conclusão e muito contrariado, repito, para chegar e falar, sim, foi pênalti. Vai ter que dar o pênalti. Então, justamente por isso é que eu venho aqui. O Vasco tem sim que cobrar, o Vasco tem que ficar de olho. E, na minha opinião, esse senhor Rodrigo Guarizo, que já prejudicou o Vasco em outras oportunidades, e nessa procurou chifre em cabeça de cavalo um tempão para tentar prejudicar de novo, esse cara não pode apitar jogo do Vasco nunca mais. Todas as vezes que esse cara for escalado, o Vasco tem que ir à CBF, tem que cobrar, porque sim, é um absurdo. Lembrando que a gente já foi prejudicado quando a gente foi rebaixado, lá naquele jogo contra o Inter, que o VAR estava descalibrado. O Vasco já foi prejudicado em outros jogos dessa Série B. O Vasco já foi prejudicado em milhares e milhares de jogos ao longo de nossa história. E agora, com a 777 Partners, é muito importante que a empresa tenha, sim, acesso a esse histórico de erros de arbitragem contra o Vasco e que brigue pelo direito do Vasco, porque a gente não quer ser beneficiado por ninguém, não. A gente só quer justiça, que seja feito de forma justa, que seja analisado de forma justa. E por isso hoje eu gravo esse vídeo curtinho aqui, só para falar desse assunto mesmo e falar para vocês sobre isso, porque caso não tenha ficado claro, caso muitos de vocês não tenha visto esse vídeo, agora está tendo acesso a esse vídeo aqui no canal e a gente vai poder ter a conclusão para cobrar do Vasco essa postura mais enérgica em relação à arbitragem. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção. É um prazer estar aqui falando de Vasco com vocês. Em breve estarei de volta, seja em vídeo, seja em live, tá? E tamo junto. E você, vascaíno, faça como eu. Ame o Vasco acima de tudo. Tamo junto, rapaziada. Grande abraço.